Fala pessoal, muito boa tarde para você que está ligado aqui na programação da BMC News. Seja muito bem-vindo agora ao BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está rolando com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas com o nosso time. Eu, Alan Gani e Alexandre Cabral, se eles estiverem aqui, né? O Cabral já chegou. Cadê o Gani? Cadê o Gani? Vamos aos destaques do programa de... Olha lá, só para falar que tá aqui, olha lá. Eu tô aqui. Vamos aos destaques do programa de hoje. O ministro da Economia, Paulo Guedes, dá entrevista e afirma que a direita também é danada, gosta de um orçamentozinho e de privilégios. E ainda, Coreia do Norte dispara mísseis antes da visita de Kamala Harris a Seul. Esse e outros destaques você acompanha a partir de agora aqui no BMC Market. O pessoal já está falando aqui por que o pessoal está atrasado. Pois é, estão comendo bolo mesmo, Peter Santana. Cadê esse pessoal? Mas o Cabral tá aqui, Gisela Marchiori. Cabral já está aqui, olha só. Rogério Torres também, Cabral dando uma de Cabral. Boa! Bom, gente, vamos começando aqui o nosso programa, porque olha só, o ministro da Economia, Paulo Guedes, fez críticas a políticas de esquerda, mas afirmou que a direita também é danada e gosta de privilégios dentro do orçamento. O ministro participou também de um podcast, mas não detalhou a que tipo de favores ou privilégios se referia. Guedes deu a declaração no contexto em que criticava as políticas de esquerda. Segundo o ministro, a esquerda atrai o eleitor brasileiro porque promete o céu, mas entrega o inferno. Há cerca de 2 semanas, ele já havia usado figura de linguagem similar ao associar o ex-presidente Lula ao capeta. Na sequência, o ministro começou a elencar o que também são os defeitos da direita, mencionando os favores e privilégios para os políticos desse espectro ideológico. Guedes disse ainda que é preciso ter tolerância com diferentes visões políticas, mas acusou a esquerda de ser intolerante com conservadores e pediu um pouco de paciência com o atual governo. E ao iniciar sua participação no podcast de ontem, o ministro Paulo Guedes disse que estava ali como cidadão, não como ministro. E que apesar disso ele elencou em diferentes momentos dados considerados positivos pelo governo, como o crescimento da economia e também a desaceleração da inflação. O ministro também voltou a dizer que o teto de gastos, regra fiscal que limita o crescimento das despesas à variação da inflação, foi mal construído. Aprovado no governo Michel Temer, o teto deve ser modificado independentemente do presidente eleito em outubro. Ele também citou momentos em que o governo Bolsonaro precisou furar o teto para ampliar os gastos, sobretudo no enfrentamento aos efeitos da Covid-19, mas ressaltou que o aumento de despesas foi temporário. Para finalizar esse podcast, Guedes falou também sobre Henrique Meirelles, presidente do Banco Central no governo Lula e ministro da Fazenda no governo Temer. Guedes disse que ele trabalha para qualquer um. Olha só aí o ministro Paulo Guedes falando aí, destilando um pouquinho do que ele quis falar aí ontem no podcast que ele participou, acho que foi no Flow que ele participou. Enfim, vamos lá, vamos trazer aqui Alan Gani e Alexandre Cabral, se eles já estiverem prontos, se eles já tiverem comido o bolinho deles, o bolinho da chefa. Bom. Tava bom, Gani? Tava bom. Cadê Gani e Cabral? Ah, eles aí! Tava bom. Eu também cheguei agora há pouco, comi ali o que sobrou. O que sobrou foi ótimo. Agora com vocês o break, chama o break, Gani. Porra, mas já? Já? Pode ir lá pegar o bolo. Ah, tá. Não, vai ficar... Tá no intervalo. Deixa eu ver. Pior que tem Tá só um... bolo chique, tem até Kit Kat. Tem, é bom o bolo, né? Gostoso o Não bolo. vou fazer propaganda para Nestlé não, eles que nos patrocinam.
Mas, ó, tá bom o bolo, tá bem gostoso. Chegou Renata Larica, ferrou. Ixi, mas vai acabar com todo o bolo. Bom, vamos lá, vamos começar então. Vocês chegaram a ver aí a entrevista do Guedes pro Flow? Tava bem à vontade o Guedes. Eu vi meia horinha só, na hora que ele tava comendo o sanduíche. Mas falou, que o cara falou, pô, se quiser acabar, não, pode acabar não. Vocês querem ir embora, pode ir. Por mim, eu tô de bate-papo. Eu vi meia horinha só do programa. Né? Mas falou ontem, viu? Deu quantas horas? Eu não sei, acho que foi. O pessoal tava falando, acho que foi mais de 2 ou 3 horas, né? 2 ou 3, né? 2 ou 3 horas. Se o pessoal do Flow sabe mas conduzir entrevista. O Monark não tá, né? Quem que tá? Tá o outro. É o Barbudo e o Paulo mais Cruz. velho pouco. O Monark tá lá? Não, o Monark saiu. Confusão, né? Quem que é? Mas Eu o nem outro sei que onde ele sobrou, quem que é? Acho que entrou um cara, foi o Paulo Cruz que entrou no lugar Não dele? faço a sei mínima do ideia, cara. nem assisto. Nem assisti. Pois é. Mas, enfim, fiquei sabendo aí dessas notícias. Ó, o Arthur Brito falou que viu tudo. O Guilherme Ferber quase 5 horas. Eu tinha ouvido dizer também que foi 5. 4 horas e 40 é o Vinícius Cavaleiro. O outro já colocou, Marcelo, eu vi um pouco e dormi. Não, tudo bem, assistir é legal, mas, porra, quase 5 horas de podcast não dá, né? Aí é cansativo. Mas, Em casa, em São Paulo, para do Rio, e ele ainda tava falando. não, mas também com a chuva que deu ontem, dava para ter assistido tranquilo, que ainda ninguém chegava em casa com aquela chuva que teve ontem. Mas, enfim... Onde que eu moro, a chuva não parou, tá quase 24 horas. Tá demais. Que flow. Tanto é que eu não tenho me atrasado, eu me atrasava horrores. Eu já não me atraso há um tempão. Verdade. Eu conseguia hoje, árvore caída na rua, escambau. É um negócio violento. É verdade, tava bem complicado ontem, chuva em São Paulo. Agora, vindo pra cá também tá. Eu acho que é resquício, muita coisa de ontem, né? Exatamente. E bom, vocês... Então, o podcast. E aí, eu assisti meia horinha da hora que ele falou da carteira verde e amarela. Eu te digo que eu não tinha prestado atenção no projeto, achei bem interessante. Carteira, veja. É uma carteira para jovem que está começando, para vendedor ambulante. Boa! Na verdade, ele quer oficializar a pessoa que faz bico. Legal. E dessa oficialização ele começa a entender como a pessoa trabalha. Ele cria o cadastro da pessoa com bico, resumindo é isso. E qual é o maior medo que ele fala da pessoa com bico? É imposto. Só que se ele ganhar, acho que, eu não lembro se é 1.700 ou 1.900, é isento de todo e qualquer tributo. Não tem nada, nenhum tributo. E ele, ao mesmo tempo, ele consegue acompanhar a evolução da pessoa, se precisa mais de serviço. Eu achei um projeto muito legal, eu não conhecia, não vou mentir. E eu vi um pedacinho da reforma da Previdência, que ele falou que foi a única ou a principal coisa que o Rodrigo Maia ajudou. Que o resto, o Rodrigo Maia mais atrapalhou do que outra coisa. Mas na reforma da Previdência ele tem que agradecer que o Rodrigo Maia ajudou bastante nos bastidores. Eu vi esse pedacinho inteiro que ele fala, estava carente do cacete ontem. Deu meia hora só esses 2 temas. Aliás, reforma da Previdência, saiu uma matéria no jornal hoje dizendo que tem 11 ações no Supremo Tribunal Federal e o Supremo está lá ele julgando reforma da Previdência. A matéria começa dizendo se ela é constitucional ou não. Quer dizer, uma das, como o Cabral trouxe aí da fala do Guedes, talvez uma grande vitória da sociedade brasileira, não só do governo, do Congresso, do Maia, minha, sua, do Cabral, todo mundo, né? É o povo que saiu à rua apoiando, algo difícil, uma reforma difícil, a população aceitou. Poderia ter sido melhor, mas aí é Congresso negociando. Poderia ter sido melhor, sim. É lógico que não foi a ideal, mas foi a possível e agora pode ser desidratada por quem? Por quem? Por quem que se governa esse país? Enfim. Boa. Outra coisa, Felipe pergunta, o que você achou do debate do Rio? Pô, eu não achava lugar nenhum do YouTube, maluco. Aí eu assisti de São Paulo. Um pedaço, né? Também não tudo. Mas eu acho que estava disponível no Globoplay para quem quisesse assistir. De graça. Globoplay. Não, tá. De graça. Então, nem reparei de graça. Não vi nada de
O pouco que eu assisti estava amigável, o pouco que eu assisti. Eu não vi nada de eleição para governador ontem, nada, nenhum debate. Vocês assistiram algum? Você foi assistir o quê? Santos e Atlético? Não, eu fui assistir a Netflix porque eu estava terminando uma série, ainda não terminei a série e eu estou assistindo. Muita informação, né? É muita coisa. Pra ver, é difícil gerenciar o tempo. A gente gente, ó, a gente tá cansando já dessa eleição, já tá na hora de acabar. Olha, eu vou te falar Mas, que enfim. a gente, tá numa que, assim, desde o final do ano passado, né? Fim de pandemia, depois emenda Rússia e Ucrânia, trabalhando pra burro, né? Durante o conflito Rússia e Ucrânia. Aí quando você começa a respirar um pouquinho do conflito Rússia e Ucrânia, quem que vem? Eleição, subida de juros dos Estados Unidos, né? Se a eleição de Só um pouquinho de paz aí. Se a eleição de Bolsonaro, a gente vai perder um pouco o foco em eleição e vai começar a falar muito lá fora. Agora, se der Lula, o governo volta ao assunto, porque é o novo governo, é o novo ministério. Aí a gente vai falar de Lula 3 horas Formação do de programa. ministério, quem vem, quem não vem. Mas de Bolsonaro é meio uma continuação, como qualquer Dilma da continuação, Fernando Henrique, Lula e etc. Aí não vem tanta surpresa. Agora, se virar a chave, maluco. E você sabe que eu estava conversando com o pessoal aqui na redação e eu estava vendo hoje um comentário do Gerson Camarote, falando que a equipe, parte da equipe do Bolsonaro está abandonando a campanha do Bolsonaro porque não acredita mais em vitória, não acredita mais que ele vá virar e por ter aí algumas tretas, né, com o presidente em relação a algumas atitudes. Não é muito comum, mas enfim, mas eu acho muito, muito complicado fazer o contraponto, né? o contraponto. Camarote da canhota, né? Então não sei também até que ponto tem o viés dele aí, né? Certo. Então, não sei se... Eu vi esse pedaço. Quem falou que governadores não fala mais de nome de Bolsonaro em campanha. Sei. Meu irmão, eu tô muito curioso para domingo, é sério. Tô muito. Pode ser que fique Simone Tebet e Soraya no segundo turno. Mas tô radicalizando, o negócio é tão aberto mesmo. Olha, mas você também... Eu não sei quem lidera esse negócio. Não posso nem falar do Gerson Camarote, o pessoal já começa a criticar aqui no eu só falei que o Gerson... Eu só falei assim, fazer um contraponto. Tem que tomar cuidado com o peão Gerson Camarote, porque tem viés. Gente, vamos lá. Vocês têm que ouvir todo mundo, não adianta só ouvir o comentarista favorito. Eu não estou te criticando. Eu entendi. Eu estou chamando a atenção para que o Gerson Camarote tem que tomar cuidado com o que ele fala. Eu não acredito nessa debandada, não. Não está tão disparado assim na frente. Não, eu também acho que não. Eu acho que enfim, né? Eu acho muito complicado aí também. Mas eu tenho um amigo que trabalha no PL. Mandei mensagem, ninguém respondeu. Acho que deve estar complicado ali. Situação ali. A gente sempre tem amigos em cada partido ali. Do PT eu tenho uma amiga também. Ali pelo menos está tranquilo. Enfim, né? Mas, gente, é isso aí. A gente tem que ver todos os lados. A gente tem que ouvir todos os comentaristas. Não é porque o cara é de direita, de esquerda, do centro, de lá de cima, de lá de baixo, não interessa. Tem que ouvir todo mundo. Se a gente não ouvir, gente, desculpa, você só tem um lado e esquece os outros. Não é assim que funciona, não, também, né, gente? Vamos lá. Enfim, bom, ali fora o flow também que o Guedes estava falando, o Guedes estava entusiasmado para falar hoje também, ele falou na Rádio Jovem Pan, ele falou no programa Pânico e ele disse aí que também repetiu a mesma frase que ele disse no Flow, que ele disse estar falando como cidadão, não como ministro. Mas ele disse que o ex-presidente Lula tem méritos, mas disse que foi o governo Jair Bolsonaro responsável por triplicar repasses sociais no Auxílio Brasil. E também
ele comentou sobre a informação do Banco Mundial, que reduziu a previsão para o crescimento econômico da China para 2,8%, uma desaceleração significativa em relação à previsão anterior do banco, que era de 5%. Aliás, deixa eu ver aqui, o Bank of America, achei. O Bank of America, ele estima aí também que o Brasil vai crescer 3,25% em 2022, Goldman Sachs estima alta de 2,9%, e caso o crescimento brasileiro supere o da China, será a primeira vez em 41 anos. E o próprio Paulo Guedes acredita que o Brasil vai superar a China. E aí, Gani Cabral? Esse ano? Pro ano que vem. Putz, ano que vem é muito incerto, mano. Sei lá. Sei lá qual vai ser o efeito Europa, Estados Unidos no mundo. Mas a BMC adiantou antes do Paulo Guedes que o Brasil poderia crescer mais que a China, não é verdade? Foi o Paulo Guedes. Foi o Paulo Guedes que falou. Falou, olha, o Brasil poderá crescer mais que a China. Mas muito incerto. O ano que vem, né, que ele está falando. O ano que vem. Não, muito difícil. Putz, tem guerra, o fim do inverno deles. Como é que vai ser o fim do inverno no hemisfério norte? Que tá todo mundo, né? Tá Europa, Estados Unidos e China. Então, como é que vai ser esse fim de inverno? Vai ter aquecimento para todo mundo? Não vai? Como é que vai estar Putin? Putin agora dominou os territórios, está dizendo que é território russo a partir de segunda-feira, terça, sei lá. Ih, é muito sim. Vamos ver aqui, peraí. Ali parece o seu contrário. Então, se o seu contrário, é que o Brasil vai crescer mais do que a China. Tem ali o número, o seu contrário. Pronto. Acabei de fazer uma regressão econométrica. Sim, o Brasil vai crescer mais do que a China ano que vem. Tem um C virado ali, quer dizer que é ruim. É muito sim, mano. Tem muito sim. Assim, o que a gente pode colocar na mesa, que esse mundo 2023, ele não vai ser um céu de maravilha, né? De como era. Vamos supor que o Lula ganhe as eleições. O Lula assumiu em 2003. Se ele ganhar em 2023, a gente está falando em exatamente 20 anos. Durante esses 20 anos, muita coisa mudou. Não é mais aquele mundo de 2003, não. Aquele mundo de 2003, ele foi caracterizado por uma liquidez internacional muito forte, então olhavam para o Brasil com bons olhos numa relação risco-retorno perante os outros emergentes. O dinheiro fluiu para o Brasil, a gente vê claramente isso em investimento estrangeiro direto. O Lula e a equipe dele espertamente logo no início acertadamente logo no início do mandato, manteve as reformas do governo anterior e justamente para esse capital vir para o Brasil, senão ele não teria a menor governabilidade. Além disso, a China crescia a 2 dígitos, 10%, 12% ao ano. Não só a China, como todos os países do mundo cresciam, até a Europa, que tinha uma grande dificuldade de crescimento ao longo aí das últimas décadas, crescia, o Japão crescia, os Estados Unidos cresciam. Era um mundo de uma exuberância enorme. Esse mundo, infelizmente, ele não existe mais. O mundo está exatamente o contrário daquele momento de 2003. O mundo hoje lida com taxas de juros subindo, depois a gente vai falar do caso da Inglaterra, quase uma quebradeira no mercado de títulos. Veja, na Inglaterra, uma inflação global, uma inflação persistente, incertezas no campo geopolítico envolvendo potências grandes. Naquela época, as incertezas envolviam o Iraque, envolviam o Afeganistão com uma super grande potência, que eram os Estados Unidos. Hoje, essas incertezas geopolíticas envolvem os 3 atores principais, as 3 superpotências mundiais, que são Estados Unidos, China e Rússia. Então, tensões geopolíticas, problemas na cadeia de suprimento que ainda não foi resolvido. O próprio Banco Central brasileiro diz que uma incipiente melhora, mas hoje mesmo eu já vi uma notícia da Ford dizendo que gastou 1 bi devido a problemas na cadeia de suprimento. É um mundo muito mais desafiador, esse mundo pós-pandemia. Então, assim, quem assumir não tem aquele governo de 2003, aquele crescimento, dificilmente ele vai ocorrer, dado que o Brasil é muito dependente do cenário externo. Então,
Se a gente crescer 1%, 2%, já está de bom tamanho. Boa. Eu achei aqui a fala do Guedes, ele colocou assim, ó, esse ano estamos crescendo mais do que os Estados Unidos, mais do que a França, mais do que a Alemanha. A China, que era o grande motor de crescimento do mundo, este ano a previsão do Banco Mundial é de 2,8%. Pois se o Brasil não crescer nada daqui até o fim do ano, ele já cresceu os 2,8%. Se a gente não crescer nada daqui até final do ano é 2,67, eu acho. Não é 2,8. Ninguém morre por causa disso. Mas tá bom. Então o problema é que os caras estão em guerra também, né? Pô, uma guerra do cacete, uma recessão, um comandante chinês vida louca. Alguém pegou gripe, ele para 20 milhões de casa, mano. Ô Cabral... Como é que vai ter estabilidade de PIB dessa? Se China não é serviços, é bens? Eu li uma notícia, não sei se é verdade, né, quer dizer, opinião, né, da pessoa, mas uma hipótese, né, desse lockdown que a gente fica tentando entender. A notícia dizia o seguinte, que a China está fazendo uma espécie de experimento social, isso a pessoa lá falando, tá? Uma hipótese de um possível conflito com os Estados Unidos, preparando a sua população num cenário de escassez, num cenário de guerra. Então, utiliza-se desse motivo do Covid, né, para fazer um ensaio de um lockdown brutal para um cenário de escassez, um cenário de guerra. Isso segundo a hipótese aí do jornalista, que nem é do Brasil, né, um comentarista lá de fora, que levantou. Mas, enfim, hoje eu não descarto mais nada, né? Literalmente não. E está preparando no território dele, porque se tiver briga vai ser por causa de Taiwan. Então a briga não é nos Estados Unidos, é na fronteira da China. É isso aí. Vai ainda ter... Que chama atenção esse lockdown esquisitíssimo lá, chama. Porque Xi Jinping subiu, hein? Cadê o maluco? Por onde anda Xi Jinping? Se você foi da Liberdade e encontrou com ele, tira a foto. A primeira coisa que você vai estranhar é um chinês alto. Oh, meu Deus, eu vou ser cancelado agora. Cabral, se você for... deixa eu te falar, eu não permitirei, eu te apoio, porque esse mundo tá muito chato. Vocês... Eu gosto, acho que o comentário, Cabral, é bom. Vocês que... Não, chato é a gente não pode falar nada aqui, que qualquer coisa, ou você é petista ou é bolsonarista. Gente, pelo amor de Deus. É aquilo que a gente falou ontem, fica difícil o debate que ninguém mais quer ouvir mais nada. Não, se você tá criticando o Bolsonaro por alguma coisa, você é petista. Se você está criticando o PT por alguma coisa, esse é bolsonarista. A gente faz piada entre a gente aqui o tempo inteiro. A sorte é que aqui a gente é bem tranquilo com isso daí. Cabral, essa vai para você. O líder chinês Xi Jinping fez sua primeira aparição pública desde que voltou de uma viagem à Ásia Central, anulando rumores de um golpe que provocou um frenesi de especulações antes de uma importante reunião do Partido Comunista Chinês. Ele visitou uma exposição em Pequim que mostra as conquistas da China ao longo de sua década no poder. Mas ele não comentou absolutamente nada, mas fala aqui que ele não era visto em público desde que voltou a Pequim, desde 16 de setembro. Então tá. Então voltou. Eu falei, apareceu. Apareceu a Margarida e por enquanto tá ok. Então não tem nada de estranho ali ainda, por enquanto, né? Vamos ver. Tomara que não tenha. Mais uma confusão, imagina. A segunda, a terceira maior potência do mundo com uma revolução interna. Daquele disparou lá, só faltava essa, mano. O cara já tá mal das pernas. Aí gera uma revolução, que nem lá dos estudantes, só que dessa vez é graúdo com graúdo. Não é pecinha pequena não, mano. Quero isso não, de boa. Não dá. A gente precisa esquentar um pouco mais esse nosso debate, porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre BOE, o Banco da Inglaterra. Eu fiz uma planilha animal, eu gastei 1 hora ela hoje de manhã preparando a planilha sobre a curva de juros dele, comparando com a da Alemanha, e você França, esqueceu. Itália e Estados Unidos, eu esqueci. Você sabe que BOE
Você falou, vamos falar de boy. Boy. Tem um duplo sentido, né? Boy, Sabe quem é o boy? Quem é o boy? O Smith lá, aquele cantor lá, Morrissey. Não, Quem é que é boy? político, famoso. Morrissey. Boys? Boy. É boy mesmo? Boy. O apelido dele é Boy, em Mogi das Cruzes. Quem é esse político? Boy no Giro. Valdemar da Costa Neto. Olha. Ih, rapaz. Boy. Valdemar Então, você foi falou ver boy. Valdemar foi boy ver pode ser ontem menino a em sala de inglês. controle das urnas. Ele com o militar. Junto Boy. com o Alexandre de Moraes ontem. Boy. Então a gente vai falar então de boy e vamos falar também do teste de mísseis lá na Coreia. Quero saber o que Eu falei, só ganha. faltava esse maluco arrumar confusão, meu irmão. Então eu quero Tá tudo saber, tenso. eu quero ver o que vocês vão falar sobre isso. Antes do intervalo, Diga. e sexta-feira, hein? Porque sexta já costuma ser um dia ruim por conta de véspera de final de semana, o mercado não costuma ser muito otimista. Sai PCE nos Estados Unidos, que é o índice queridinho do Fed. Véspera de eleição. Véspera de eleição, hein? Será que sexta e segunda vai ser aquela... Vai ser... É emoção, hein? Hein, Cabral? Cooperar vendido? O problema é que a Verdade. voz deve estar da altura, mas comprar uma putezinha assim com carinho pra ver qual é. Vou ver vol disso, como é que tá. Outra coisa, dizem, tá na imprensa de hoje, isso na verdade só vi isso em um lugar, que do jantar de ontem à noite perguntaram pra Lula e Petro, vou mudar a política de preço. Bom. Como diria alguém. Você viu, Gani? O quê? O vídeo do Alexandre de Moraes. Pessoal, vamos pro comercial, senão o patrocinador... Vamos lá, então, ó, pessoal. Vai, faz aí. Vamos pro comercial, pessoal. PMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Já imaginou ter acesso 24 horas, de domingo a sexta, aos principais mercados globais? Para você poder negociar com a segurança e com a qualidade de um broker internacional com mais de 20 anos de expertise? Isso é possível, aqui na Active você pode! Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. É isso aí, estamos de volta aqui para o segundo bloco do BMC Marketing. Não é que o Cabral foi buscar bolo mesmo, ele que deu ali ficou insistindo para que a gente desse um intervalo. Por quê? Porque ele queria pegar bolo e ele pegou mesmo, ele nem sentou ainda. Olha lá, não sentou ainda. Aí o pessoal não corta, porque eles não querem... tá aí, ó. O Cabral, ó. Entendedores entenderão.
Cabral, olha. Olha, ele tá comendo mesmo, gente. Eu já falei que se eu for preso lá pela turma, vocês vão junto comigo. Eu não vou, não. Eu vou falar que tudo me pautava, me apoiava. Eu não apoio trocava absolutamente mensagem ninguém. no WhatsApp. Eu não apoio ninguém, porque ou eu sou bolsonarista ou eu sou lulista aqui. Vai. Quem é que acabaram Tá de bom, Cabral? Bom pra caramba. Tá bom demais esse bolo, né, Cabral? Tá muito bom, tá bem gostoso mesmo. O pessoal tá querendo bolo aqui também. Você sabe que eu tenho uma ideia, tem que combinar com os russos. Isso daí é o seguinte, se a gente fazer um programa de culinária. Não, além disso, mas trazer fazer um sorteio aí, trazer um telespectador um dia aqui ao vivo. Pra conversar com a gente, legal. Vai ser legal. Podia trazer aquele que gosta de você, o JMC. Putz, aquele tem até voo de colete. Ele vai vir, ele vem aqui. Mais vi. Ele saiu, né? Ele vai vir aqui com um Taurus. Mas ele falou que ele não tem nada contra mim. Ele não gosta E do Bolsonaro. o top 10 tem que estar o Helder, né? O Helder tem que ser um dos primeiros. Tem o Peter, o Felipe, o Arthur Brito, o Helder, o Rui das Neves. Não, o Rui das Neves já veio acho que duas vezes, né? MPK. Meu Rubão tá. O Rubão tá falando aqui, arrumou emprego, JMC. Tem vários. É duro quando a gente começa a citar nome, a gente sempre comete. O Marco falou que vai levar bolo. Então, Marco, você é o primeiro aqui a participar do nosso. Marco, o que você tem pra fazer amanhã? Boa. Gente, vamos lá, vamos foco aqui no nosso programa, porque olha só. Aí. O banco. Gente, ele tá. Olha lá, ó. O bolo aqui, Ele bate, se machuca. Vamos lá. Tá sem voz ainda. Olha lá, ó, o Banco da Inglaterra tentou conter aí um incêndio no mercado de títulos britânicos ao anunciar hoje que vai comprar toda a quantidade necessária de dívida governamental para restaurar a estabilidade financeira após o caos desencadeado pela política fiscal do novo governo. Tendo falhado em esfriar a venda de títulos com intervenções verbais nos 2 dias anteriores, o BOE anunciou uma medida de emergência que, segundo o Banco Central, vai impedir que a turbulência nos mercados se espalhe pelo país e reprima os fluxos de crédito. O Tesouro disse que vai compensar integralmente as operações, Alan Gani. Pois é, o que aconteceu? Um furacão, um verdadeiro terremoto no mercado inglês. Então, o Bank of England, que é o Banco Central da Inglaterra, ele já de um tempo para cá, ele começou a anunciar uma política de endurecimento da política monetária. Então, o que os Estados Unidos está fazendo, agora chega a vez do Banco da Inglaterra, depois também do Banco Central Europeu. E essa política significa aumento de taxas de juros. Então a gente sai daquele mundo do QE, né? Quantitative Easing, para agora que todo mundo está apelidando de QT, né? Quantitative Tightening. Bom, e essa simplesmente o anúncio, a pretensão de subida de taxas de juros fez com que as taxas de juros dos títulos ingleses subissem bastante. Os yields foram lá para cima, a curva abriu, né? Para diversos prazos, e isso fez com que o valor desses títulos caísse bastante. Qual que é o problema disso? Existe um mercado muito ativo, o mercado dos fundos de investimento, dos hedge funds, dos fundos de pensão, que fazem operações alavancadas. E aí eles precisam de margens de garantia, né? E tem as chamadas de margem. O problema que e aí eu até vou perguntar isso para o Cabral, se no Brasil acontece isso, se você pode usar o título como margem. Pode, né, Cabral? Pode. Então, vamos 90% da... Isso é público. Vai no site da B3, ele põe com 1 mês e pouco de atraso. Mas o último que eu vi, acho que foi de julho. 90% de toda a margem de garantia da B3 é um título emitido pelo Tesouro Nacional. Então, pronto.
Então, assim, 2 pontos. Ou eles poderiam vender esse título e resgatar o caixa, ou o título que está como marca está valendo menos. Mas em ambos os casos, seja em caixa ou seja o valor do título, está valendo menos. Então você está com menos margem de garantias. E isso poderia travar todo esse mercado de fundos de investimento por falta de liquidez devido à alta das taxas de juros. O que o Banco Central da Inglaterra fez? Foi lá e falou, bom, vamos agora afrouxar a política monetária novamente, vamos, ao invés de vender os títulos, quando você vende, eu estou enxugando liquidez do mercado, estou tirando dinheiro, a taxa de juros sobe, a gente vai fazer o processo contrário. A gente vai comprar os títulos para evitar esse colapso no mercado de fundos de investimento na Inglaterra. E é isso que foi feito. Só qual que é o problema? Eles têm inflação. Mas essa Na verdade, ele fez 2 coisas, né? Primeira coisa, é 5 bi de libras dia. Não é infinito. Então ele botou um teto. Ele compra até 5 bi de libras dia e ele só compra o título 2020, 30 e 50. Certo. São 3 vencimentos. E vai continuar emitindo normal até 2010. Até 10 anos, perdão. Até 2032. Então ele continua emitindo, ele está dando liquidez na ponta longa. Por quê? O título 2050 deles, quem comprou dia 2 de janeiro, o equivalente a 100 libras, está perdendo 30 libras agora. Então em 9 meses perdeu 30%, porque a curva inclinou demais e o peão despencou. Então o que o mercado está esperando no primeiro momento? Que ele recompre para a curva ceder e depois vire o leilão de troca. Eu te dou 10 anos, você me paga com 20, 30 e 50. Que você continua precisando do título, que você continua operando no mercado. Então, que em vez de você pegar o longão, você pega o mais curto. Nós já fizemos isso em vários governos, quando foi necessário. Roberto Campos Neto, no começo do Covid, deu uma coletiva com o Mansueto, falando, se for necessário, a gente vai atuar em conjunto. No caso do Brasil, não necessitou. Parabéns para o Banco Central deles, que o problema não está totalmente com eles. O problema está do lado econômico e não BC total da história. Então ele está indo lá para acalmar a curva, acalma o mercado. Por isso que teve uma pergunta ontem, se o mundo estressar, a meta Selic dispara? Provavelmente não. O que vai mudar é a inclinação da curva, que nem no Reino Unido. Você tinha uma inclinação de curva, essa inclinação de curva mega e bicou. Quer dizer, a ponta longa está muito alta em relação à ponta curta. Muito. Para eles é dobro, é muita coisa. É como se tivesse para o Brasil 13 no à vista e 26 na curva longa. A nossa curva longa é 11%, para vocês terem ideia. O deles, a nossa curva longa é longa mesmo. A nossa curva de 15, 20 anos, ela é menor do que a meta Selic. Para você ter ideia como é que está a curva brasileira. A curva do Reino Unido, a curva longa, ela está o dobro da Selic deles. Então isso que assustou o mercado. A inclinação da ponta longa foi muito grande. Aí aconteceu a história que o Gani fez. Os fundos se ferraram, não conseguiu depositar margem, tiveram que desmontar a posição. Aí vira o círculo vicioso, né? Você acha que o jornal, os bancos ingleses não leem jornal? Falar, os fundos estão ferrados, deixa eu esperar eles se ferrarem mais ainda para comprar mais barato. Aí o Banco Central foi lá e atuou. Parabéns para o Banco Central inglês para normalizar a curva. Isso tem que ser feito em qualquer lugar do mundo. Agora, a minha pergunta é, de uma forma mais prática, essa intervenção, então, que eles estão fazendo, dá um jeito na crise financeira no Reino Unido? Acalma via curva de juros. Não vai voltar a energia por causa disso, não vai mudar a inflação de curto prazo por causa disso. Ele acalma a incerteza de longo prazo. Por que é importante acalmar a incerteza de longo prazo? Por causa do financiamento do Tesouro. Quando o Tesouro foi emitir, quando uma empresa inglesa foi emitir um CDB, uma debênture, alguma coisa lá, ele se baseia na curva longa. Então, se a curva longa acalmar, essas empresas se financiam mais barato do que com a curva longa em pé. Então, para o seu Zé e Dona Maria hoje, muda? Não, mas muda a médio prazo com a curva acabando. Mas, ô Cabral, pode mudar um pouco, eu acho, pelo efeito inflacionário, né? Porque você colocou dinheiro no mercado, né? De alguma maneira. Mas ele pode colocar e tirar via intervenção de grana, né?
Nada impede, ele coloca e tira. Não, tudo é mais constante. Quer dizer, se ele colocou agora e não tirar do outro lado, você pode ter algum efeito sobre a inflação, né? Se for da indústria de fundos, um pouco menos, né? Porque a indústria de fundos em si, ela não gera consumo porque ela não empresta. Porque não está indo para banco, né? Está indo para banco. Então, a curiosidade, uma coisa que eu não sei dar a resposta completa para você é quem é que está com a dor de cabeça. Se for fundação, fundos, ele não dá crédito. Então, sim, agora vai ser só interno. Aí... Agora, se for para o Banco do Brasil do Reino Unido, aí ferrou. É isso aí. Porque aí vira crédito. Perfeito. Agora, hoje também saíram lá os dados de confiança do consumidor na Alemanha, foram os menores da história, e esses indicadores eles têm mostrado aí a degradação aí da economia por lá. Eu queria saber de vocês, agora com essa questão do gás no inverno, está bastante aí latente. Que tipo de impacto pode causar aí essa fragilização aí da economia alemã e também para a Europa, né? Se chama gás, energia. Né? Então esse que é o problema. A hora ali que está normalizando o conserto do gasoduto Nord Stream 1, o 2 nunca entrou em operação, a Alemanha suspendeu. Aí já começa, né, vazamento, explode metano no mar, e aí quem que tá, são os russos que estão boicotando, aí os russos falam que é o próprio Ocidente, é crise energética, né, sem energia você não faz absolutamente nada. Então essa confiança do consumidor tem lastro na realidade devido a essa crise energética na Alemanha, né. Eu não sei. No Brasil essa resposta eu sei dar. De cada R$100 que é consumido por ano no Brasil, de 60 a 65 reais somos nós, pessoas físicas. Eu não sei o quanto isso é importante na Alemanha. Se é maior ou se é menor, não sei. Se for igual ao Brasil, é desesperador. Porque significa que quem leva o PIB para frente, parou. Não vai consumir comida. Aí seria mega desesperador. Não sei dar esse número de bate-pronto e nem sei se eu consigo fácil esse dado. O Cícero está falando que os europeus vão fugir para cá, para o Brasil. Essa jogada americana, assim, de certa forma, fortaleceu os Estados Unidos perante a Europa e deixou a Europa mais dependente energeticamente dos Estados Unidos. Sim. No entanto, acho que foi um pouco arriscada, porque você perdeu... Não é que você perdeu, né? A Europa continua aliada dos Estados Unidos, óbvio, mas é um aliado mais fraco hoje. Então você enfraqueceu a Europa, né, com toda a provocação, quando se instigou bastante esse conflito na Ucrânia, e isso evidentemente trouxe um enfraquecimento para a Rússia, mas também trouxe a reboque um enfraquecimento para a Europa. Só que aí você aproximou a Rússia e a China. Então acho que essa jogada aí dos neoconservadores dos Estados Unidos e os democratas me parece muito arriscada, entendeu, Morales? Porque, você eu Estados Unidos agora estou fortalecido perante a Europa, mas eu preciso também da Europa para conter geopoliticamente a Rússia e a China. Talvez os Estados Unidos não imaginassem, não sei, essa aproximação entre Rússia e China. E outra coisa, tinha um comentário hoje de manhã na imprensa da Europa, colhi uns 2 ou 3 jornais por lá, que até amanhã sai a medida do teto do gás na Rússia. Vamos ver se sai o quanto isso vai fazer preço. E aí a gente tem essa questão também do vasoduto lá, do gasoduto. Vasoduto é ótimo, vamos lá, começar de novo. Vazamento do gasoduto. Acabei de inventar uma palavra. Vasoduto? Vasoduto. Boa, o vazamento do gasoduto. Existe. Quando você dá descarga, o vaso sai pelo duto. O vaso. O vaso, olha, boa. Você é meu amigo, deve depois essa, hein? Bom, a gente tem esse vazamento aí do gasoduto Nord Stream, né? Muita gente falando que isso pode ter sido uma sabotagem.
a Rússia, os países europeus, os Estados Unidos estão tem uma mega teoria de conspiração aí. Né? Exatamente. A Comissão Europeia diz que vai dar uma resposta dura ao causador aí do problema. Como é que fica essa questão do gasoduto? Como é que fica qual a extensão do problema aí para a Europa, para os Estados Unidos? Como é que vai ficar tudo isso? Eu não sou PhD em oleoduto, né? Mas pelo que dá a entender, ferrou. Não chega pelos dois principais, mas aí é mais a Ledelara do que eu. Pra ver na prática aí o quanto isso tira a pressão, desliga ou não liga, não sei. Não sei se o Gani sabe, eu pelo menos não sei. Também não sei. Mas assim, é crise energética, né? Crise só não quantificar essa crise, entendeu? É menos energia, né? E aí, sabe o que é curioso também, né? Nos boicotes de petróleo e tudo mais, é que é o seguinte, você boicota o petróleo, mas o mundo continua dependente de petróleo. Então, o que acontece? Aí a Rússia, ela não vende, acho que até o Delara falou isso, se eu não me engano, a Rússia não vende diretamente para os países europeus, mas o país europeu ele precisa de petróleo. Aí você tirou a Rússia, como é que você vai fazer? Como é que você aumenta a produção de petróleo? Não aumenta. Aí o que a Rússia faz? Ela vende para a China. Aí a China ou para a Índia, aí vendem para a Europa. Então só aumenta o custo, porque tem custo de transporte, de frete, de seguro, né? Então só acaba aumentando. Então mesmo que haja algum tipo de sanção, acaba chegando a mercadoria, só que mais cara. Né? A melhor para mim de todas, eu vou estatizar a maior refinaria da Rússia dentro da Alemanha. Agora é minha. Ô alemão, fala, mano. O petróleo vem 100% da Rússia, que usa nessa refinaria. Como é que é? O petróleo dessa refinaria, ele vem 100% da Rússia. Eu não sei nem que fim levou essa história. É surreal. Eu vou tomar uma coisa sua, Gani, agora é minha. Mas continua me fornecendo nem a pau. Lá o produto, porque eu preciso, mas é meu, tá? Tá de brincadeira. Os caras não leram a página 2 do contrato, né? Só a página 1. As ações americanas, por mais que eu não concorde, e eu acho que esticaram muito a corda, acho uma espécie de suicídio, mas vá lá, ainda tem alguma lógica. Agora, as europeias, meu Deus do céu, é uma atrás da outra. Não dá para entender. A Europa pode pensar, sei lá, Portugal, Espanha e algo França, o resto. Porque Espanha é considerado o principal porto europeu para receber gás do mundo. O próprio porto já consegue fazer a mudança. Então chega lá o gás, o local no porto ele já consegue jogar para a Europa com já em líquido lá, sei lá como é que é transportado. Se chegar via Alemanha ou França, ele ainda tem que ser tratado em outro lugar. Lá na Espanha acopla no próprio porto. Mas eu não sei qual seria a ação que poderia se dar bem com isso, qual seria, etc. Se já não tiver no preço, né? Resumindo, IRB, Oi, tá aí, te olhando. Tá esperando ser comprado. IRB. Tá hoje, né? Tá? Tá, IRB tá bem hoje, tá? Pelo menos estava até agora há pouco. O pessoal tava querendo comprar IRB agora há pouco. Deixa eu falar uma boa, não vou citar nomes, tá? Um colaborador nosso, Cabral, falou, colaborador nosso, gostei. Estou com medo de ser cancelado porque metia o pau no IRB. Eu falei, fica tranquilo, Cabral diariamente fala do IRB. IRB cai 2,8%. Tá caindo já. E a Oi, cadê a Oi? E a Oi tá subindo olha só, Gani, a Oi sobe 2,56%. 1 centavo. 1 centavo. Olha que beleza. Ação legal, né? 1 centavo faz a ação oscilar 2,5%. Se o cara gosta de volatilidade, é isso aí. É isso aí, Cabral. É bom que não tem grandes perdas, né? Se você apostar. Não. Deixa eu só fazer uma correção. Eu falei agora há pouco em vasoduto. E eu descobri que vasoduto não existe, tá, Cabral? Existe, então não vem não tem não. Eu achei aqui, procurei, e foi, vasoduto foi um termo usado na Operação Lava Jato para uma crítica ao chefe do gasoduto lá, que teve aí numa questão
durante as investigações da Lava Jato, e eles, em vez de chamarem de gasoduto, eles chamaram de vasoduto, por causa do vazamento de informações. Então, tá aí, vasoduto para vocês. Existe como uma zoeira, não como uma Mas vamos cunhar palavra. essa nova palavra, gostei, vasoduto. Vasoduto, pra gente... vazando o gás lá. Pra gente lembrar aqui da Lava Jato aqui. E a gente tem que falar agora da Coreia do Norte, mas não é agora. Não? Não. É comercial? É comercial. Quero cachê. Vamos pro comercial, pessoal. BMC News, informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Estamos de volta aqui. Eu ouvi um Daniel no meu ouvido, não tipo 5 segundos ou 10 segundos, mas ok, tá valendo. Estamos de volta aqui para o último bloco do BMC Marketing. Olha só. A Coreia do Norte, ela disparou 2 mísseis balísticos de curto alcance em sua costa leste. A informação foi confirmada pelos militares sul-coreanos apenas um dia antes da chegada da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, a Seul. Depois de uma parada no Japão, Kamala deve chegar à capital sul-coreana e visitar a zona desmilitarizada, fortificada entre os vizinhos nesta quinta-feira. A Guarda Costeira do Japão também relatou um suposto teste de míssil balístico. O lançamento ocorreu 2 dias depois que as forças da Coreia do Sul e dos Estados Unidos realizaram exercício militar nas águas da costa leste da Coreia do Sul, envolvendo também um porta-aviões. E também surge uma nova informação, que é do Diário de Notícias de Portugal, que fala o seguinte, ó. A Embaixada dos Estados Unidos na Rússia emitiu hoje um alerta de segurança para os cidadãos norte-americanos, pedindo-lhes que deixem o país de imediato, apesar dos poucos voos comerciais disponíveis devido a essa invasão russa da Ucrânia. No comunicado, a representação diplomática dos Estados Unidos em Moscou advertiu que os voos comerciais são atualmente extremamente limitados. No entanto, a embaixada confirmou que as rotas terrestres para sair do território russo ainda estão abertas. Gani e Cabral. Gani primeiro. Tenso. Gani, o negócio agora fedeu. Vai dar rod.
Assim, não sei se dá rod, mas é a escalada da tensão, né? As relações diplomáticas se deteriorando. É claro que para um cidadão americano estar agora em território russo, depois de tudo que aconteceu, é bastante problemático, mas é um tom bastante duro da Embaixada dos Estados Unidos e isso acaba também escalando o conflito nessa guerra por procuração. Aí você bota mais uma pimenta, que é a Coreia do Norte, né, que vira e mexe faz esses exercícios, o mundo sempre fica em pânico, então, enfim, a gente flerta, né? Não estou dizendo que vai acontecer, mas flerta com a possibilidade de uma terceira guerra mundial, porque envolve China, porque envolve Rússia, envolve Coreia, isso que ainda não colocamos o Oriente Médio, eu sempre falo isso, ainda o Oriente Médio, que é um barril de pólvora, não entrou na equação. Você está acreditando numa terceira guerra mundial? Não, eu não acredito, porque o custo de uma terceira guerra mundial é muito alto hoje para a humanidade, mas eu não descarto, entendeu? Eu não acho que é uma loucura. Se alguém chegar aqui e falar, olha, eu acho que pode ter, não vou tratar como um louco, né? Imagina, acho que é uma hipótese factível. Não acredito, em termos de probabilidade, colocaria 80-20, né? De que não tem, por quê? Porque o custo de uma guerra hoje se tornou muito elevado. Não estou falando só do custo financeiro, né? O custo para a humanidade como um todo, né? Custo de desenvolvimento, de bem-estar e o próprio risco do fim da humanidade, né? Então isso acaba colocando um freio numa terceira guerra mundial. Mas aumentar muito essas guerras por procuração, isso pode ocorrer sim. Cabral, você acha que vai dar rod? A chance é grande. Cadê? Eu tô tentando achar o embaixador russo mandando os americanos saírem da Rússia. Eu li isso ontem. Não é a embaixada americana mandando os americanos ir embora. Não, é o embaixador russo, é a Rússia mandando os americanos embora. Eu não tô achando rápido aqui. Se eu achar amanhã eu mostro. É tenso, tudo por causa de Ucrânia, mano. Tudo por causa de Ucrânia. E outra coisa, o maluco lá da Coreia do Norte, se der pau entre China, Taiwan e Estados Unidos, ele vai lançar o foguete e vai ver, Deus manda pra onde quiser. Ele vai entrar nesse rolo também. Tu vai ver só. Mas será que de doidão. Mas será que sobra alguma coisa da Coreia do Norte? O que é sobrar? Você acha que eles têm toda essa força aí que eles estão falando? Mas já que é pra tumultuar, eu lanço e fujo. Vou parar da Arábia, Cazaquistão. Pra onde? Não, mas você imagina entendi. Um ataque da Coreia do Norte à Coreia do Sul já é um estrago mundial. Sim, vai ser um estrago muito importante. O estrago é grande ali, sim. O estrago é maior para a Coreia do Sul, nem é para o restante do mundo. Né? Agora, aquele pessoal, né, porque a gente aqui sempre trazia um contraponto em relação a Rússia e Ucrânia, dizendo que não tinha bonzinho nessa história, dizendo que os Estados Unidos têm culpa sim no cartório, porque instigou o conflito, não fez nada para evitar. A gente trouxe aqui vários convidados tentando mostrar as raízes históricas desse conflito, o desrespeito aos acordos de Minsk, a expansão da OTAN no leste, né? Tentando mostrar que aquela histeria pró-Zelensky era injustificável. Tá aí. Valeu a pena tudo isso que a gente está vivendo em nome do quê? Da Ucrânia entrar na OTAN? É isso, valeu a pena. O Brasil não está na OTAN. E daí? E daí? Não está na OTAN. Mas o Brasil não pode estar na OTAN, né? Atlântico Norte. Não, mas tudo bem, né? Mas... geografia, linha do Equador, mas aqui eu não necessariamente pesou o clima aqui agora. Né? Pesou o clima, eu acho que vai dar rod agora no intervalo. Mas realmente... Mas enfim, e aí? Entendeu? Valeu toda essa, né? E aí? Valeu tudo isso? Gasolina nas alturas, inflação global, choque de commodities, risco de terceira guerra, tá aí. Bota uma bandeirinha da Ucrânia no carro para ver se a gasolina baixa e se o conflito acalma. Ou faz uma discursão lá no Instagram. Textão. Provocadinho. Textão não ganha guerra. Valeu, Gani, muito obrigado. Cabral, valeu também. Amanhã vocês têm uma
ótima notícia, vocês não vão estar comigo amanhã. Amanhã é 2 e Paulo. Amanhã eu estou num evento de manhã para amanhã vamos estar sério, não tem comercial. Não, Paulo é tão vida louca quanto, maluco. Então de paz total. Não, amanhã isso aqui vai virar uma zorra também. Vou botar, ó. Mas eu vou fazer o comercial. Faz o comercial, por favor. E amanhã, então, tem Paula Moraes aqui no BMC Market. Eu volto também no... Amanhã eu volto também no Top News, mas eu só não tô no Market amanhã. Fala. Só tem uma coisa a dizer. Você é segunda, né, Cabral? Você não vem? O quê? Segunda-feira que vem. Só uma coisa pra dizer. Vocês desejaram parabéns no grupo do WhatsApp da empresa. Eu desejei. Nicole tá só ticando, maluco. Tá vendo? Gente, mas ó... Sexta-feira é o último dia do mês, ó. O facão rolando aqui. Tem que ir embora. Sexta-feira, gente, anotem aí. A gente vai falar de eleições. A gente vai falar o que pode, o que não pode. Pode tirar dúvidas. Na sexta-feira a gente vai ter uma convidada para falar sobre eleições no Brasil, mas é coisa leve, tá, gente? Não é para falar sobre Lula, Bolsonaro ou Diabo a 4, é para falar sobre eleições. Falar sobre análise, não esqueça. Vamos falar sobre eleições, não sobre Lula e Bolsonaro, tá, gente? Então é na sexta-feira no BMC Market especial, porque ele vai ter mais tempo. Ele começa às 2 e vai até às 15 para as 4 da tarde. Então vai ter marketing até para isso. Falar né? também, Cadê? Por que vocês tiraram? Aí, voltou. Quem que tá com isso? É jovem aprendiz o PH, ou Marlene Matos? É o PH e a Marlene. Foi a Marlene. Foi a Marlene Matos. Fica quieta aí, Marlene. Aprendiz falou que não foi ele, não. Aqui. E pior que o chefe tá em pé lá só olhando lá. Acho que... Bom, mas e aí, o que você ia falar? Tá doido pra ir comer Fala logo que eu tenho que entregar pro pessoal do Você com Dinheiro. Vai lá. Eu quero falar o seguinte. Minha querida amada chefa, meus parabéns, felicidade, sucesso e muita saúde para você. Também queria desejar meus parabéns aqui a Paula, saúde, realizações, paz. Continue essa pessoa humilde, inteligente e é isso. O seu sucesso é o nosso sucesso. Cambada de puxa-saco. Não é baba-ovo. Vocês são tudo baba-ovo. Tudo baba-ovo. Não encaixa. Quando é que você faz aniversário? Eu faço em janeiro. Que dia? 2. Putz, você é o signo mais chato que eu sou, eu adoro ser... Meu irmão, quem tem gêmeos manda signo pro caixa-prego. Eu gosto. Eu tenho água e vinho de casa. Vocês são, tchau pra vocês que vocês são muito puxa-saco. Tchau.